apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos novamente para mais um programa Conversando o Evangelho. Sintam-se todos abraçados e acolhidos neste momento pela nossa equipe e a espiritualidade que nos acompanha. Nossa equipe hoje está sendo composta pela Ana Paula, o Devanir, o Donizete, a Ione, Dr. Joel, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras, comentários, questionamentos. Também fazem parte da equipe, né? A Pamela e a Roseli, que são as responsáveis pelo nosso conteúdo na página da Cavile. Para quem não conhece, somos uma casa espírita virtual com todas as atividades de uma casa espírita física. Fica assim o convite para vocês entrarem em nosso site www.cavile.com.br para que vocês conheçam as nossas diversas atividades. Hoje o nosso programa, o tema será Busca e Acharás, do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. Então vamos nesse momento serenar nossas mentes, vamos elevar nosso pensamento ao Pai, nos sintonizarmos com os nossos mentores espirituais, os amigos da Colônia Maria de Nazaré e todos os espíritos que nos acompanham neste momento, para nos iluminar ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Pedimos então permissão a Deus para dar início ao programa de hoje, com a prece de abertura que será feita pelo Devanir. Uma boa noite. Vamos então serenar nossos pensamentos, fazer a prece inicial, mesmo que seja em pensamentos. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los ao bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida, dai-nos a força de suportá-las sem murmurar, desviai de nós os maus pensamentos e fazei com que não demos acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem nos induzir ao mal. Esclarecei nossa consciência sobre nossos próprios defeitos, elevai de sobre nossos olhos o véu do orgulho que poderia impedir de os perceber e confessá-los a nós mesmos. Vós, sobretudo, nosso anjo guardião, que velais mais particularmente por nós, e vós, todos os espíritos protetores que vos interessais por nós, conheceis as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Meu Deus, permiti aos bons espíritos que nos cercam virem em nossa ajuda quando estivermos em dificuldade nos sustentar se vacilamos. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que nós encontremos junto deles a força que nos falta para resistir às sugestões do mal, a fé que salve, o amor que consola. Espíritos bem-amados, anjos guardiões, vós a quem Deus em sua infinita misericórdia permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provas de nossa vida terrestre, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos tudo o que é bom e detende-nos na inclinação do mal, que a vossa doce influência penetre a nossa alma. Fazei-nos com que sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê nossos sofrimentos e partilha nossas alegrias. E vós, nosso bom anjo, não nos abandoneis, temos a necessidade de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que a Deus quiser nos enviar. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Depois dessa prece tão linda feita pelo Devanir, vamos pedir agora a Ione que proceda à leitura da mensagem de hoje.
Boa noite a todos. Ergue-te. Caíste em depressão? Ergue-te no trabalho. O tempo disponível é riqueza em teus braços. Não permitas que o tédio faça treva em teus dias. Trabalha e ajuda alguém que sofra mais que nós. Pensa no sol que ampara, do verme aos grandes mundos. Se desejares servir, já tens vaga com Deus. Essa é uma mensagem do livro Deus Sempre, pelo Espírito de Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier. Depois dessa linda mensagem que a Ione nos trouxe, né? Vamos pedir então a Ana que proceda à leitura do Evangelho para que a gente possa entender esse ergue-se que a Ione nos trouxe, juntamente com o tema de hoje, que é busca e achará. Então vamos deixar que a Ana proceda com a leitura. Bem, como a Ana está com problema de internet, eu vou proceder à leitura do Evangelho. Então o Evangelho de hoje diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma semente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhas pedirem. Mateus, capítulo 7, versículos do 7 ao 11. Vamos então agora proceder com os nossos questionamentos. A Ana voltou, assim ela vai poder participar conosco. Então a gente pergunta: o que podemos entender por buscar e achareis, Sheila? Será que você consegue explicar para a gente o que significa isso no Evangelho? Esclarece o Evangelho que as palavras de Jesus, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, significam, conforme a compreensão moral, pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos, e como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei a vossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados à vossa própria força. E as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é o produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade, ele disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. E dessa maneira serás filho da tua obra, terás o mérito da tua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É em virtude dessa aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização, de maneira a só ter de tomá-las na mão, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo pensar. Atualmente nós devemos pensar naquilo que nós realmente buscamos. O que nós buscamos? O que cada um de nós busca? Por que hoje estamos vivendo em um mundo de correria? Será que é isso que buscamos?
Será que antes de reencarnarmos planejamos estar em um ritmo de correria? Temos que ver que muitos têm em seu ímpeto a busca familiar, financeira, profissional, cada qual a sua necessidade. No entanto, de todas elas, a busca espiritual é a mais importante, pois se analisarmos tudo o que fazemos para as buscas citadas anteriormente, a espiritual é a centralizadora de tudo, pois construímos vários caminhos nas nossas várias facetas da vida para chegar na única vida real, que é a vida espiritual, pois sabemos que essa vida aqui na Terra é passageira. Busca espiritual, de certa forma, é a mais importante de todas. Passo a palavra. Bem, a Sheila nos trouxe de uma forma muito clara, né, o que significa buscar. E a gente pergunta, Donizete, você tem alguma coisa para acrescentar, colocar, resumidamente colocar, né? O que seria esse buscar e achar? Será que eu posso buscar tudo ou algo específico, como a Sheila colocou? O que você tem para acrescentar para nós? Boa noite a todos. Bem, como a Sheila já respondeu, eu só vou dar um pequeno complemento, que não há melhor explicação sobre como devemos nos relacionar com Deus. Alguns dizem Deus, sendo onisciente, sabe de tudo e, portanto, sabe de nossas necessidades. Sabendo disso, Deus nos dá de tudo o que mais precisamos, sem que precisamos pedir. O pedir não tem por objetivo informar a Deus nosso problema, pois de fato Ele tudo sabe. O ato de pedir a Deus tem por objetivo nos colocarmos em uma posição de humildade, de fé, para podermos perceber e aceitar os benefícios, ou não, que são enviados por Ele. Com Deus não é diferente. Temos que assumir essa mesma postura, com a diferença que devemos ser verdadeiros, porque Deus não se engana com nossas aparências. Outra diferença é que Deus jamais nos dará algo que nos traga prejuízo. Será que o que pedimos realmente vai nos trazer algum benefício? Não seria egoísmo nós pensarmos que merecemos sermos atendidos naquele momento. Deus não dá privilégio a ninguém, Ele é justo. Pedi e obtereis é uma frase das mais reconfortantes, porque toda vez que estamos com um problema, o que mais queremos é que alguém nos ajude a resolvê-lo. Somos imediatistas, não sabemos esperar. Com essa esperança, procuramos a tão sonhada ajuda. Essa ajuda pode vir de alguém que nos procuramos e tem a palavra de bom ânimo, conforto e otimismo. O início de nos resolvermos nossas aflições, nossos problemas, é desenvolver a humildade. Humildade em saber que muitas coisas boas aprendemos nas diversas reencarnações pelas quais passamos, mas também aprendemos muitas coisas erradas e voltamos a reencarnar nessa escola chamada Terra. E encontramos tudo no Evangelho, que é a luz para o nosso caminho. Pedi a luz que deve ser clarear nosso caminho, e ela nos será dada. Pedi a força de resistir o mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e ele nos ajudará e ainda nos guiará. Passo a palavra. Bom, diante das palavras da Sheila e do Donizete, esse questionamento ficou muito claro, né? E não cabe, no momento, fazer nenhuma consideração a mais. Então, sendo assim, passamos para o próximo questionamento. E no próximo questionamento, a gente diz: o Evangelho, ele traz para a gente que todo aquele que pede, recebe. Mas como entender todo aquele que pede, recebe, quando nossas preces não são atendidas? Você poderia nos auxiliar, Ana, dizendo como é que isso funciona? Primeiramente, boa noite. Bem, quando algumas das nossas preces não são atendidas, é simplesmente pelo fato que a gente não sabe pedir, ou quando sabe, não sabe agradecer. Normalmente a gente pede mais do que agradece, e quando estamos bem, nos esquecemos de Deus. Há um tempo para tudo que existe debaixo dos céus.
O ser humano só recebe graça quando é de seu merecimento. Algumas pessoas ficam até com raiva de Deus, achando que ele é injusto, que ele que esqueceu da gente e tal. Só que essas pessoas esquecem que o erro está nela e não em Deus. Passa a palavra. Bem, a Ana já esclareceu tão bem que eu vou apenas reforçar esse questionamento, dizendo que existem aqueles que contestam a eficácia da prece, alegando que, pelo fato de Deus conhecer as necessidades humanas, torna-se indispensável o ato de orar, pois, sendo o universo regido por leis sábias e eternas, as súplicas jamais poderão alterar os desígnios do Criador. Mas, no entanto, os ensinamentos de Jesus vêm esclarecer que a justiça divina não é inflexível a ponto de não atender aos que lhe fazem súplicas. Ocorre que existem determinadas leis naturais e imutáveis que não se alteram segundo os caprichos de cada um. Porém, isso não deve levar à crença de que tudo esteja submetido à fatalidade. O homem desfruta do livre-arbítrio para compor a trajetória de sua encarnação, pois Deus não lhe concedeu a inteligência e o entendimento para que não utilizasse. E existem acontecimentos na vida atual aos quais o homem não pode furtar-se. São consequências de falhas e deslizes de passado, que necessitam de reajustes. É a aplicação da lei de causa e efeito. E isto explica por que alguns alegam que pedem benefícios a Deus, mas que nunca são concedidos, o que parece, a princípio, contrariar os ensinamentos de Jesus. Muitas coisas que na vida presente parecem úteis e essenciais para a felicidade do homem poderão ser-lhes prejudiciais. Esta é a razão por que elas não lhes são concedidas. Mas, contudo, o egoísmo e o imediatismo não permitem que ele perceba com exatidão a eficácia da prece. Porém, seus efeitos ocorrem segundo os desígnios divinos, a curto prazo, na medida em que consola, alivia os sofrimentos, reanima e encoraja. A médio e longo prazo, porque pelo pensamento edificante dá-se a aproximação das forças do bem, a restaurar as energias de quem ora. Aquele que pede, Deus está sempre pronto a conceder-lhe a coragem, a paciência, a resignação para enfrentar as dificuldades e sabores inerentes à natureza humana, com ideias que lhe são sugeridas pelos Espíritos benfeitores, deixando-nos, contudo, o mérito da ação. E isto porque não se deve ficar ocioso à espera de um milagre, pois a providência divina sempre ampara os que ajudam a si mesmo. Como asseverou o Mestre, ajuda-te, o céu te ajudará. Portanto, de tudo que foi dito anteriormente, podemos concluir que a eficácia da prece está na dependência da renovação íntima do homem, em que deve prevalecer a linguagem do amor, do perdão e da humildade, para que ele possa, assim, de coração liberto de sentimentos negativos, agradecer a Deus, a dádiva da vida. Passa a palavra. Bem, tanto a Ana quanto o Devanir foram muito felizes, né, no que falaram, e só para a gente não esquecer, na verdade, como ambos disseram, né, nem sempre o fato da nossa prece não ser atendida da forma que a gente imagina, né, não conseguir o que nós estamos pedindo, que a gente julga ser o essencial, significa que nossa prece não foi atendida. Se a gente tem fé, a gente sabe que Deus tem um conhecimento muito maior do que o nosso. Sendo assim, é importante a gente manter essa fé e acreditar que, se nós não conseguimos o que foi pedido, é porque não temos ainda o merecimento, né? Ou porque a forma como estamos pedindo está equivocada. E aquilo não vai ser um bem, mas pode ser uma catástrofe em nossa vida, né? Então, vamos dar continuidade, partindo para o próximo questionamento. Como que a gente entende a ajuda de Deus, né? Como é que a gente pode perceber essa ajuda de Deus em nossa vida? Nós vamos começar com a Rita e depois o professor Joel. Rita, você pode nos auxiliar? Boa noite. Podemos solicitar a Deus benefícios terrenos, e Ele pode nos atender, quando tenham uma finalidade útil e séria. Mas, como julgamos a utilidade das coisas segundo a nossa visão imediatalista, limitada, a presente, geralmente não vê o lado mal daquilo que desejamos.
Deus que vê melhor que nós, e só Ele vê o nosso bem. Pode então nos recusar o que pedimos, como o pai recusa o filho aquele que pode prejudicá-lo. Se aquilo que pedimos não é concedido, não devemos nos abater por isso. É necessário pensar, pelo contrário, que a privação, nesse caso, nos imposta como uma prova ou expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que suportamos. Passa a palavra. Muito bem. Muito bem respondida todas as ideias. E para nós ainda restam outros enfoques, não é, meus irmãos? Porque, na verdade, a gente sabe que Deus, quando gerou a vida, criou a terra e permitiu que as almas humanizadas tivessem o início da sua trajetória evolutiva, ele instituiu leis, as quais funcionam automaticamente. Não significa que o nosso Pai Celestial se envolva no atendimento pormenorizado de cada um dos pedidos que façamos, porque para tanto ele dispõe dos seus prepostos, dos seus co-criadores, que se acham disseminados na sua casa, onde existem tantas e tantas moradas, como nós sabemos. Então, estas leis funcionam. Por exemplo, a lei de causa e efeito. Muitas vezes, estamos sofrendo um processo amoroso de cura, de terapia, para a nossa alma, que em decorrência do nosso mau uso do livre-arbítrio em existências pretéritas fizemos, se constituíram e ficaram registrados no nosso ser espiritual. E quando digo ser espiritual, eu me refiro ao corpo espiritual. Me refiro que é o perispírito, e me refiro também à inteligência pura, que é o espírito propriamente dito, que na forma de núcleos potenciais deletérios poderão guardar os registros dos desequilibrantes dos erros que foram praticados e até mesmo professados por nós às vezes. Então é necessário, usando, por exemplo, a proposta de trabalho do Dr. Jorge Andréas, que nos demonstra, pela lógica, pela análise tão clara, que o nosso ser espiritual, espírito e corpo espiritual, estão em contato com todas as estruturas do nosso corpo. E muitas vezes a gente pede a solução de um problema. E é claro que a solução acontece. Só que nós, na nossa pequenez e fragilidade de conhecimentos, não percebemos que muitas vezes a vivência do problema, a vivência da dor de forma resignada, constitui-se no processo de cura do qual verdadeiramente nós estamos necessitando. Porque aí, então, neste caso, deixando de lado a ciência convencional humana que configura a medicina humana, que é uma bênção, bem entendido, vamos nos ater à explicação, à dinâmica do Dr. Jorge Andréas, onde dos núcleos potenciais deletérios projetam-se eflúvios que se extravasam ou que muitas vezes criam registros no nosso corpo espiritual. E esses registros que geram a movimentação de energias deletérias se extravasam através do corpo físico. E neste extravasamento, então se consubstancia com todas as explicações que a ciência contemporânea nos deixa bem claro, que nos permite entender, vai ocorrer a formação, muitas vezes, de problemáticas que se verificam na forma de patogenias no nosso organismo físico. E é quando, então, a medicina humana dispõe de todos os recursos, mas, não obstante, não consegue a cura daquela pessoa. Ao passo que uma outra pessoa, de maneira muito fácil, é curada pelos mesmos médicos através da mesma terapia. No primeiro caso, nós sabemos
que na medida em que essas energias deletérias vão transformando-se em núcleos de potenciação de boas virtudes e vão provocando a doença através da qual esse extravasamento de energia doentia sai do espírito e do perispírito para o corpo físico, vai acontecendo a cura do corpo espiritual, vai acontecendo a cura do espírito propriamente dito. E assim, através deste processo doloroso, uma manifestação do amor divino em atendimento às nossas preces está se verificando. Porque quando partimos para o outro lado da vida, após este corpo somático não mais servir, nós chegaremos do outro lado com a nossa saúde melhorada ou completamente recuperado em nossa saúde. Vejamos nas palavras simples, mas sábias, e que irão ser sábias a todos os tempos, pronunciada por Jesus. Os teus pecados te foram perdoados, a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Acontece que Cristo, utilizando-se da sua dupla visão, dupla vista num grau incomensurável que não podemos avaliar até hoje, porque somos muito imperfeitos e pouco conhecedores de toda a dinâmica universal, ele enxergava a saúde da alma reconstituída e poderia, com toda a segurança, como tantas vezes fez na sua trajetória terrena, afirmar que os pecados haviam sido perdoados. E demonstrou isto através de vários exemplos. Então percebam, meus irmãos, a inteligência é uma necessidade para que nós possamos evoluir e aprender. Na nossa compreensão, todas as virtudes adquiridas na forma de conhecimentos, na forma de atributos bons, na forma de virtudes, vão, através do uso do nosso corpo, interiorizando-se em nossa alma na forma de virtudes todas que irão configurar esses núcleos potenciais, no caso de luz. Núcleos potenciais de saúde e de normalidade. Mas quando somos acometidos pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, pelo remorso, devido às nossas práticas equivocadas e transgressoras contra as leis divinas, sobrevirá num dia o arrependimento, sobrevirá até mesmo o remorso. E é quando, então, esse espírito arrependido irá registrar em si as consequências das suas atitudes. E vejam só, através da dor e do sofrimento, ou da prática também de muito amor para com os nossos semelhantes, nós iremos conseguir paulatinamente a cura das nossas almas doentes. Lembremos e não esqueçamos nunca que o nosso irmão Emanuel, que atualmente faz a sua trajetória terrena, nos deixou este sábio, sapientíssimo ensinamento. Todos nós somos almas doentes, aguardando a alta no hospital planetário chamado Terra. Então não vejamos o sofrimento como um motivo contra o qual ficamos revoltados. Tenhamos resignação. É o processo amoroso nos permitindo as condições para que sempre possamos ser, num dia dentro da eternidade, imensamente felizes, possuidores do progresso, e até mesmo ao grau chegaremos de podermos ser co-criadores do Pai. Minha irmã, é o que eu tinha a dizer e pensar neste resumo, e peço desculpas por ter verbalizado pensamentos por tanto tempo. Muito boas as colocações do professor Joel, né? A Rita também nos auxiliou. Então, como é que a gente vai entender, resumidamente, né, essa ajuda e perceber essa ajuda de Deus? Se a gente for esperar, como bem foi elucidado por ambos aí, que Deus resolva os nossos problemas, tais como miséria, fome, doenças, desavenças, como num passe de mágica, nós vamos continuar esperando, né? Pela lei da causa e efeito, nós estamos sofrendo, né, as consequências de nossos atos. Então, nada mais justo do que, para a solução desses atos equivocados,
o próprio homem, que é o seu autor, reveja sua atitude, sua postura, seus valores, para que esses problemas possam serem resolvidos, né? E não ficar esperando uma atitude passiva de Deus. Deus pode nos auxiliar nesses problemas na forma, como foi muito bem colocado, de nos dar ânimo, nos dar a intuição, nos dar a inteligência para resolver. Mas ele não vai resolver como um passe de mágica, porque aí estaria tirando os nossos méritos e o nosso aprendizado. Então, a gente vai perceber a ajuda de Deus toda vez que a gente se sentir incomodado com alguma coisa, fizer uma prece e aquela paz interior, né, assumir o nosso coração, fazendo com que tenhamos a serenidade necessária, a calma, para pensar de uma outra forma, descobrir outros ângulos desse mesmo problema, sair do problema, que esse, na verdade, na maioria das vezes é a solução, né? Porque quando a gente se coloca fora do problema, a gente não traz aqueles sentimentos, aquele apego, a gente consegue analisar a situação de uma forma mais racional. E assim poder, né, enxergar uma solução que antes, pelas emoções, por toda a carga emocional que se passa, né, quando a gente está envolvido diretamente, a gente não consegue visualizar. Então é dessa forma que a gente vai trazendo e percebendo Deus nos ajudando. E a oração é um dos métodos mais seguros para a gente conseguir o auxílio de Deus. Lógico, também o caminho, né, a gente trilhando o caminho do bem. Mas a oração tem que ser não só nos momentos de tristeza e de desespero, mas principalmente nos momentos em que a gente está bem também, né? Deus tem que fazer parte da nossa vida em todos os momentos e não em um só, né? Então, é dessa forma que nós vamos conseguir perceber nos pequenos gestos, nos pequenos detalhes, a ajuda de Deus em nosso dia a dia. E aí a gente passa para o nosso último questionamento de hoje. Se alguém do grupo tiver um exemplo, alguma coisa que quiser colocar, fique-se à vontade. Senão, nós vamos passar para o último questionamento. O nosso último questionamento de hoje seria, a gente já falou, né, desse busca e achará, então isso leva a gente a pensar que esse buscar é uma ação, né? Não adianta ficar de braço cruzado esperando que a resposta venha, que as portas se abram. Então, a gente pergunta, qual a finalidade do trabalho para a humanidade? Visto que o trabalho é uma forma de ação. Vamos começar pela Poliana e depois a Ione finaliza para nós. Boa noite, pessoal. Primeiro eu queria parabenizar, né, os companheiros do grupo pelas explanações, pelas falas. Eu acho que deu para ficar muito claro as relações desse estudo da noite. E continuando, né, com relação ao trabalho, qual é a finalidade, qual é a importância? Eu vejo como uma importância gigantesca, né? Na verdade, os espíritas veem o trabalho, né, como uma das grandes como um dos grandes instrumentos para a evolução. Tanto é que, continuando os itens, né, no mesmo capítulo do Evangelho, nós vemos o seguinte, que do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis, que é essa que estamos estudando, ela é análoga a outra, que ajuda-te a ti mesmo, e que o céu te ajudará, ou seja, seria, a partir daí, Kardec diz que isso é o princípio da lei do trabalho, e consequentemente da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, ou seja, nós só teremos progresso enquanto seres humanos, enquanto espíritos, enquanto humanidade, e no universo, a partir do momento em que nós, né, estivermos trabalhando para isso, né? E continuando, os espíritos ainda dizem que se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo, o homem, seus membros se teriam atrofiado, ou seja, o trabalho nos move, o trabalho nos faz seguir adiante, o trabalho nos permite que busquemos e que desenvolvemos a inteligência
e todas as outras propriedades do Espírito. Então, quando ele diz procura e acharás, ele está dizendo trabalhe e produzirás. Né? Então, nós percebemos nessas falas do livro do Evangelho que o trabalho ele tem um poder gigantesco e é ele que nos move. Né? E aí, continuando, os espíritos ainda nos dizem que se a espiritualidade maior, os grupos, os benfeitores espirituais nos poupassem do trabalho, da pesquisa, desse movimento, né, das descobertas, nós não teríamos mérito algum, né? Nós não teríamos mérito no crescimento, nós não teríamos mérito na evolução e nós ficaríamos a esmo. E aí ele continua, ele continua, né? Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Eles vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz. Ou seja, os espíritos eles estão aqui unicamente para nos conduzir, nos ajudar, né? Em qual caminho seguir para atingir, né? O nosso grande objetivo a partir do trabalho. E, né? Para finalizar, nós dizemos aqui que, diante do que a gente já comentou, que o trabalho, ele nada mais é do que o nosso grande meio para atingir um fim. Passa a palavra. Bem, a Poliana já deu conta aí do questionamento, né? Muito bem explanado, e eu vou apenas complementar aí com algumas considerações. Essa questão da lei do trabalho é muito importante a gente também considerar o trabalho como um todo, né? O trabalho no que diz respeito ao mercado de trabalho, o trabalho como uma mãe, um pai, o trabalho no âmbito geral, né? E como a Poliana já colocou, é através do trabalho que a gente produz, que podemos crescer e podemos evoluir. Ele vai além de um meio de ganhar sustentos e bens materiais, como eu coloquei a questão mesmo de o trabalho da dona de casa, o trabalho de todas as pessoas que muitas vezes até realizam trabalhos sem pensar num bem material, né? O próprio trabalho voluntário. Através dele podemos desenvolver a caridade em nosso coração, em nossa vida, amarmos o nosso próximo. Quando estamos executando um trabalho, devemos partir de que cada comportamento é uma doação ao próximo, que volta para nós como recompensas dos céus. Coração em paz, consciência tranquila de missão cumprida. Não se pode vivenciar o trabalho como cargas. Não podemos começar a segunda-feira sonhando com a sexta, ou ainda começar a carreira sonhando com a aposentadoria. E se tais comportamentos ocorrerem, é importante a gente buscar a oração e vigilância. E, através disso, buscar meios de fazer sempre as nossas atividades com o coração alegre. Acredito que é através desse trabalho, com o coração alegre, que a gente está fazendo um bem para a humanidade, né? Seja no macrocosmo aí da sociedade ou dentro da nossa própria casa. E é isso, passo a palavra. Bem, tanto a Poliana quanto a Ione colocaram muito bem as considerações, né, da lei do trabalho. O trabalho, como deve ser entendido, não é só o trabalho remunerado, mas todo e qualquer trabalho. Então, o trabalho a gente entende no buscar e achar, né? Esse ato de buscar já é o trabalho, já é a gente se colocar à disposição de. O trabalho nada mais é do que isso. Por isso que a gente fala que dentro da casa espírita, além do estudo, tem que existir o trabalho também, né? Porque é o trabalho em que a gente vai conseguir aplicar tudo aquelas informações que conseguimos assimilar. É na prática, no trabalho nosso do dia a dia, de tentar ser melhor hoje do que ontem, é que vamos exercitar, na verdade, o amor, a humildade, a benevolência, a caridade, né? Por isso que a gente fala que a caridade, na verdade, ela é o amor em ação. Por quê? A caridade é o trabalho, né? O que o trabalho do exercício do amor proporciona. É a gente estar sendo caridoso, colocando esse amor em ação. Então a gente não deve
visualizar o trabalho só como um ato mecânico, né? Mas principalmente todo aquele aprendizado que a gente se dispõe, todas aquelas tarefas que nos são oportunizadas para que a gente cresça enquanto espírito, enquanto ser humano, enquanto sociedade, enquanto orbe. Né? Afinal de contas, é o conjunto do trabalho de todos que vai formar a sociedade, a casa, o lar ou a própria personalidade que nós queremos ter no futuro. Né? Então, por conta disso, eu trouxe agora para a gente finalizar, eu acho que foi muito bem colocado, explanado, o assunto de hoje. Imagino que não tenha ficado dúvidas, lógico, sempre a gente poderia colocar um pouquinho mais, mas diante do tempo, né, eu acredito que tenha ficado interessante. Então, se a gente notar em todos os nossos questionamentos, as nossas opiniões, né, nós vamos perceber que essa atividade de buscar vai pressupor um esforço. Né? Tem que ter a vontade, tem que se colocar à disposição. E quem procura alguma coisa vai movimentar os recursos necessários para que se possa encontrá-la. Dentro desse contexto é que Jesus diz para nós que quem procura vai achar. Assim, vai restar a cada um de nós definir qual é minha busca pessoal, o que eu estou buscando, né? Por quê? Porque nós temos sempre a liberdade de decidir que caminho nós vamos seguir. Isso ficou muito claro nas explicações de hoje. E como, se a gente preferir seguir o caminho das vivências mais mundanas, nos dedicarmos somente ao lado material, como resultado, nós vamos ter uma vida mais frívola, né? Visto que a vida material corporal ela é finita, a nossa vida espiritual, enquanto espíritos, somos imortais. Então, daí a importância de a gente nos dedicar mais a crescer e evoluir espiritualmente. E assim, se a gente se dedicar, inclusive à preguiça, à inércia, né, isso vai ter um certo custo, um retorno pela causa do efeito, causa e efeito, né, pela lei da causa e efeito. Então, nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. E eu trouxe um texto que fala hoje de alguém, né, uma pessoa que está escrevendo, que ela narra um período de infância nas férias escolares dela, em que ela se reunia na casa dos avós, que essa casa, na verdade, era num local repleto de árvores frutíferas. Era uma residência antiga, mas ideal para as crianças poderem explorar a sua curiosidade. E sendo assim, esse nosso amigo aqui, ele nessas férias, ele se sentia num lugar mágico, num paraíso, com 1000 oportunidades. E ele sobe então numa árvore alta da casa de seu avô e vai observar por cima do muro o vizinho. Esse vizinho era um senhor de idade, com cabelos brancos, um andar mais lento. E quando ele viu o menino na árvore, ele sorriu e acenou, né, num gesto muito simpático. O menino percebeu, né, que ele tinha, digamos assim, desenvolvido esse gesto com todo carinho, né, e sorriu de volta. Aí ele percebeu, como criança curiosa, que esse senhor tinha alguma coisa na mão. E ele achou interessante descobrir o que seria que esse senhor estava trazendo na mão com tanto cuidado. E ele desceu da árvore e foi até o terreno do vizinho. E aí foi ver o que ele tinha. Aí ele percebeu que esse senhor, na verdade, estava segurando umas sementes, né? Coisa que ele não estava muito familiarizado, já que vivia numa cidade. A casa dos avós era no interior. Aí ele perguntou, né, o que seria essas sementes, né? Ele pergunta. O senhor, muito simpático, explica para ele que essas sementes eram de árvores, né? E ele pega e mostra para o menino essas sementes. E aí eles começam a conversar. E ele explica que quando ele lança sementes à terra, né, ele percebe, ele tem a esperança de que elas vão germinar, um dia vão se transformar numa árvore que vai crescer, vai dar flor, né, e frutos. É esse o objetivo dele. O menino ficou interessante.
achou interessante a história e auxiliou a plantar ali. Logo depois ele voltou para casa e ficou observando. Aí, pelo entendimento que ele tinha, e o avô sempre falava em regar as plantas, ele viu que esse senhor não regava frequentemente as plantas. Ele falava, meu Deus, ele cuidou com tanto carinho dessas sementes e agora ele não consegue, na verdade, cuidar de uma forma eficiente, porque ele não está aguando a planta. Ele não se aguentou e foi falar com o senhor, né? Ele falou assim, o senhor não tem medo de que as árvores não cresçam? Afinal de contas, quase não regou as plantinhas. Aí foi que ele ouviu a explicação e essa teoria fantástica, né, desse senhor. Ele lhe disse que se regasse com muita constância suas plantas, as raízes se acomodariam na superfície, esperando pela água fácil. Como ele não fazia isso, as árvores demorariam mais para crescer, mas suas raízes, em compensação, tenderiam a migrar para o fundo, em busca da água das camadas inferiores do solo. Dessa forma, elas teriam raízes mais profundas e seriam mais resistentes. Esse menino voltou para a cidade dele, foi fazer curso no exterior, cresceu e aí ele retornou à casa dos avós. Para a surpresa dele, ele foi logo no quintal e viu o quintal do vizinho, que havia um bosque encantador, né, que as árvores tinham crescido, eram árvores frutíferas, estava lindo. Naquele dia, porém, era um inverno e havia uma ventania muito grande. E ele viu que algumas árvores do avô dele, assim como na rua, por conta do vento, eram como se elas fossem quase que arrancadas, né, do solo. E ele achou aquilo estranho, né? Falou, nossa, que desperdício, né? Aí ele reparou que nesse terreno desse senhor vizinho, as árvores, embora elas balançassem, por ter a raiz mais profunda, ele se lembrou disso, elas resistiam bravamente às rajadas de vento e não tinham, né, nada que afetasse a sua raiz. Se a gente levar essa historinha para o nosso entendimento de buscar e achar, nós vamos compreender que aquilo que a gente acha sem esforço, aquilo que nos é concedido sem procurarmos, sem desenvolvermos um trabalho, é algo que não tem muito valor, é algo que não criou raízes, nós não conseguimos produzir aquilo, né? Ao passo que aquilo que a gente faz, se esforça, procura, entende, transforma em sabedoria em nossa vida, ele passa a frutificar. Assim são os conhecimentos. Quando eu leio, e só leio, eu só tenho a informação, mas eu não aplico na minha vida diária, eu estou sendo como essas árvores aqui, né? Eu estou buscando somente a informação. E no caso, o que a gente deve buscar é o conhecimento, a sabedoria de aplicar essa informação em nosso dia a dia. E aí Jesus, o nosso mestre divino, em seu caminhar entre os homens, ele nos aponta o amor como uma rota segura que nos leva à compreensão, né, do Criador, do próximo e de nós mesmos. Esse amor, ele é um manancial de uma fonte de água pura que nunca seca. Se a gente vai buscar essas aguinhas aí da poça, ou mesmo essa que fica ali na superfície, a gente vai acabar se decepcionando, né, criando mágoas, mas quando a gente vai buscar esse amor de uma forma mais profunda, não como uma coisa passageira, uma paixão, nós vamos entender que esse amor frutifica, né, e faz com que a gente tenha o ânimo para buscar e achar e conseguir fazer florescer a nossa vida espiritual. Então esse é o convite dessa semana. Convidamos a todos, né, que se disponham a buscar e achar valores, conhecimentos mais profundos que possam nos levar à sabedoria de conduzir as nossas vidas durante as nossas tarefas do dia a dia, comuns, como mãe, como amigos, como esposa, esposo, filha, namorado, namorada, né? Esses diversos papéis que a gente assume durante a nossa existência. Pedimos agora, então, que o professor Joel
proceda com a nossa prece de encerramento. Mentores espirituais amigos da Colônia Maria de Nazaré e irmãos espirituais amigos que estão preocupados e almejam a divulgação das sementes evangélicas propiciadas através desta programação. Em nome de Jesus, queremos entrar em sintonia convosco, suplicando, em primeiro lugar, para que as pessoas possam entender esta lei divina relacionada com o amor, pois ela representa a única modalidade pela qual sairemos do nosso estado de simplicidade e ignorância, até o patamar no qual nos tornaremos espíritos sábios, puros e benfazejos. Que possam as pessoas todas, e também os espíritos desencarnados que se acham nesta sintonia, pedir ao Pai maior que é Deus, para que possamos entender as leis divinas, que não são somente divulgadas e ensinadas na doutrina espírita, mas também em muitas outras crenças religiosas, para que possamos perceber o quanto o trabalho é importante e o quanto a nossa atividade incessante dentro das leis de causa e efeito representam uma grandiosa manifestação do amor divino em relação à humanidade e não somente em relação a nós. Que as bênçãos profusas da espiritualidade possam se expandir e envolver as pessoas que sofrem neste planeta Terra, nestes momentos de tantas dificuldades. E assim agradecemos ao Espírito Guia que conduziu esses trabalhos. Agradecemos a Ti, Jesus, Divino Mestre, e a vós, Espíritos amigos, que compartilharam conosco em todos os aspectos e também na sintonia desta prece. Obrigado, Jesus, Divino Mestre, e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Desejamos a todos uma noite serena e um final de semana repleto de buscas que valham a pena. Buscas com Jesus, com os nossos familiares, com as nossas crenças. Até a próxima sexta-feira no nosso próximo programa. Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. A alegria que vem no meu coração por te ver aqui.